Olá, a TV Câmara inicia agora uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. A primeira convidada é Dione de Moraes, do PSC. A candidata é funcionária pública aposentada, assessora técnica e ambientalista. Olá, Dione, seja bem-vinda à TV Câmara. Olá, é uma grande satisfação poder estar aqui na TV Câmara, tendo a oportunidade de apresentar aos telespectadores um conhecimento maior sobre a minha pessoa como candidata a prefeita de Novo Hamburgo. Então vamos começar com a primeira pergunta, né? Quais são as prioridades, na sua opinião, para o município de Novo Hamburgo? Nós elencamos dentro do nosso programa de governo como prioridades, em primeiro lugar, a saúde, em segundo lugar, a educação e, em terceiro lugar, a segurança. O Rio Grande do Sul, atualmente, tem um baixo desempenho na área da educação. O que a senhora acredita que o município pode fazer para melhorar esses índices de educação? Bom, talvez não conheçam ou desconheçam, mas quem conhece a minha trajetória sabe que durante 6 anos eu fui assessora do professor Salé, justamente na época em que as nossas escolas municipais passaram por um período áureo, que suplantou inclusive a qualidade em relação às escolas particulares. Hoje a minha proposta é reestruturar tudo novamente e qualificá-las da mesma forma quando da época do professor Salé, reestruturando e resgatando todos os projetos que existiam na época, e isso sim dará uma qualificação muito importante, e colocará de novo o município num patamar que ele já esteve, perdeu, mas então isso aí vai realmente trazer a qualificação tão esperada. Bom, a senhora também colocou a segurança como uma das prioridades. A senhora acredita que a prefeitura pode contribuir para melhorar a segurança das pessoas, ou essa não é uma atribuição do município? Com certeza que é uma atribuição do município, na medida em que ele faz uma parceria com o governo do estado, que pela Constituição estadual a segurança pública ela está afeta ou subordinada ao governo do estado, mas isso não impede que o município de Novo Hamburgo, faça um trabalho conjunto com a Brigada Militar, executando um trabalho de prevenção, a criminalidade. Eu acho que o ponto forte é começar a diminuir a criminalidade, que não vai adiantar nós enchermos de guardas na rua se nós não cortarmos o mal pela raiz. Então, a diminuição da criminalidade deve ser o primeiro passo. E como fazer para diminuir a criminalidade? A senhora acredita o que leva à criminalidade? Bom, um dos pontos que leva à criminalidade hoje, que a gente, seria digamos assim, algo que eu já tenho como conhecimento desde que eu participei como líder do projeto Colmé, que nós fazíamos palestras nas escolas, com esse projeto Colmé, como buscando diminuir a criminalidade e vivenciar a paz. O que nós encontramos nesse decorrer? Que a criminalidade está muito ligada ao tráfico de drogas. Então, se nós começarmos a trabalhar nesse sentido, de diminuir o tráfico de drogas, nós vamos, consequentemente, diminuir a criminalidade. Mas nós precisamos também atuar na prevenção do uso de droga. Então, são 2 caminhos que vão chegar a um denominador comum: a cerceamento ao traficante e um trabalho de prevenção ao uso de drogas. Então, com isso, nós chegaremos a conseguir a diminuição da criminalidade em Novo Hamburgo. E a questão da saúde, o que a senhora acredita que pode ser feito para dar mais saúde à população? Dentro do nosso plano de governo, a gente tem consciência de que a atual administração, ela focou muito o desenvolvimento deles na construção de infraestrutura e equipamentos, em obras que dão visibilidade, mas esqueceu de dotar essas estruturas com recursos humanos qualificados e eficientes e em quantidade suficiente para dar atendimento. O que nós faremos, seremos reestruturar tudo que já existe, colocar as pessoas qualificadas, os recursos humanos necessários para que toda a população tenha um atendimento. E é prioridade que acabe-se as filas, que o atendimento seja
um atendimento de imediato, porque quem vai procurar o posto de saúde está passando mal, precisa de um atendimento imediato. O ser humano precisa estar em primeiro lugar, ele precisa ser atendido dessa forma. É preciso ter essa sensibilidade de entender que aquele que procura o posto de saúde não é aquele que tem um convênio médico, mas é aquele que depende da gestão do poder público para ter esse serviço. Então, com certeza, isso será a primeira coisa que faremos, qualificar todos os postos e o próprio hospital municipal com recursos humanos qualificados em quantidade suficiente para dar esse atendimento à população. E há cerca de um mês, né, praticamente, para a campanha, para as eleições, desculpa, como está a sua campanha? Pois é, todo mundo sabe que a gente passou por momentos de dificuldades, né? Primeiro, como a coligação que foi tornada nula, né, pelo partido coligado não estar com a comissão ativa em Novo Hamburgo. E também depois tivemos problemas com o sistema, então a coisa assim demorou um pouco e nós não podíamos investir dinheiro num candidato, de repente, que não iria emplacar, né? Então a gente tem uma responsabilidade com os recursos que estão sendo, né, financiados na nossa campanha. Então nós suspendemos tudo e esperamos até que tivesse deferimento. No momento que tivemos deferimento, nós começamos a fazer toda a propaganda, né? Já temos bandeira, já temos os cartazes, os banners, os santinhos saem na quarta-feira, né? As mídias estão sendo gravadas e já estamos colocando bloco na rua. Sábado foi o primeiro dia que nós fomos para o calçadão e realmente foi sensacional. A expectativa é ótima, fomos muito bem recebidos e agora é para valer. E se eleita, né, como será a sua relação com a Câmara de Vereadores? Sem dúvida alguma, teremos uma excelente relação com a Câmara de Vereadores. Porque já antes, quando eu não tinha, era presidente do SOS Rio dos Sinos, né, e até, às vezes até como funcionário, sempre tive um ótimo relacionamento com a Câmara de Vereadores. E todos nós acreditamos, tanto eu quanto eles, que acima de qualquer coisa está o bem-estar da população. Então, é função do Legislativo legislar, né, e fazer o seu trabalho em comum acordo, né, com o Executivo, visando o bem-estar comum da comunidade. Então, é impossível, assim, uma coisa que não passa pela minha cabeça, que o Legislativo vai fazer algo diferente do que já fez até agora, entende? É uma função de praxe do Legislativo colocar o bem-estar da comunidade em primeiro lugar. Então, trabalharemos em conjunto e em conjuntos construiremos um novo Novo Hamburgo. E como seria essa relação, por exemplo, não tendo a maioria, né, da bancada aqui na casa? Por isso que eu disse, há um relacionamento, há uma dependência entre o Legislativo e o Executivo. Entendeu? Eu acho que não vai haver conflito, porque nós estamos para fazer um trabalho que vai ao encontro do Legislativo e não contra o Legislativo. É a favor da cidade e não contra a cidade. Então, nós não podemos, de forma alguma, conceber que os vereadores vão dar contra um projeto, alguma coisa que é em benefício da comunidade. Entendeu? Então, a gente acredita, isso é uma coisa que nunca me preocupou, porque a gente já viu em outras legislaturas que também não tem a maioria e as coisas funcionaram muito bem. E na sua opinião, o que mudou em Novo Hamburgo nesses últimos 4 anos? Bom, sinceramente, mudou para pior, né? Realmente, como eu disse, existem muitas obras, muita visibilidade, mas quando se passa pela periferia, quando se conhece a outra realidade do município, aquela que a grande maioria, ou a boa parcela da população nem sabe o que está acontecendo lá, né? O que acontece. Eu vivenciei isso, eu conheço a realidade dos postos de saúde, eu conheço a realidade daquela população mais carente, né, que mora na periferia da cidade, nas margens dos arroios, nos bairros mais pobres. Então, infelizmente, o que eles colocam é o seguinte: só lembro da gente na época de eleições. E
lembro do momento em que a gente estava reunida para fazer um mutirão na Vila Palmeira e uma líder se levantou de lá e disse assim: há mais de 12 anos prometem e não cumprem. Então isso é algo que está pesando muito, o prometer e não cumprir. Nós não prometeremos nada que não vamos cumprir. Então, o que nós temos a radiografia hoje, e esse é o motivo porque nós estamos aqui, é porque a população não está tendo o retorno que deveria de todos os tributos que são pagos para o município. Uhum. E a senhora é bastante conhecida, né, pelo movimento SOS Rio dos Sinos. Para as pessoas que não conhecem, né, em que atua esse programa, né, e como a senhora se envolveu com essas questões ambientais? Bom, tudo aconteceu em janeiro de 2006, quando eu tomei conhecimento de que o nosso Rio dos Sinos não tinha vazão de água. Até para pegar um copo de água assim limpa, tu não conseguirias tirar do Rio dos Sinos, porque acima de Taquara ele era apenas um riacho. E isso me assustou bastante, porque uma grande parcela da população estava se divertindo na praia e sequer sabia da situação do nosso rio. Então foi a partir daí que eu comecei a elaborar um trabalho, né, buscar uma solução. Criei o SOS Rio dos Sinos no dia 14 de janeiro de 2006 e como começamos a fazer todo um trabalho, e a primeira coisa foi conseguir uma audiência pública com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, que aconteceu no dia 19 de abril de 2006, onde nós tornamos o conhecimento público da real situação do município do Rio dos Sinos. E então se descobriu que nessas épocas de estiagem, quando o rio não tem vazão de água para abastecimento nenhum, nós bebíamos água do rio Caí pela transposição de 3 barragens do sistema Assalto, coisa que acontece até hoje. Uhum. Então, Dione, para encerrarmos, por que a senhora quer ser prefeita de Novo Hamburgo? É muito simples. Primeiro, porque não é um sonho meu. Eu nunca desejei me candidatar a nada, nem vereadora. Acontece que no decorrer da caminhada a gente percebe que tem projetos para serem realizados em benefício da comunidade de Novo Hamburgo e esses projetos não conseguem, né, ser executados porque depende da vontade do poder público, né, e eles sempre dão prioridade à própria administração e jamais de uma entidade como o SOS Rio dos Sinos. Em segundo lugar, a minha vivência com essa população carente, de ver passar governo após governo e a situação deles cada vez ficar pior. Em vez de melhorar, não. Cada vez eles são mais esquecidos, cada vez eles são mais isolados, eles perdem, digamos assim, o direito que eles têm de receber uma assistência de saúde, né? O resgate social continua cada vez mais à margem do desenvolvimento da cidade, inclusive falando isso economicamente. Então, quando o meu nome foi levantado pela comunidade para concorrer ao cargo de prefeito, eu realmente cheguei a pensar que fosse um absurdo. Mas depois, conversando com as pessoas, elas me convenceram que realmente, com a minha trajetória, com todo o conhecimento que foi adquirido, eles dizem assim, com a tua bagagem, Dione, tu estás pronta, tu estás capacitada para ser prefeita de Novo Hamburgo e conseguir dar esse resultado, esse retorno que a população tanto anseia. E aí, então, o que a gente colocou isso como um propósito, né, que surgiu? Estabelecer um governo justo a partir de Novo Hamburgo, né? E governar, um governo justo significa governar com justiça, com responsabilidade, com igualdade e equilíbrio às finanças públicas. Enxugar a máquina administrativa é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, porque enxugando a máquina administrativa nós vamos ter dinheiro para aplicar nas áreas que hoje estão defasadas. Então, meu propósito é esse, trabalhar pela comunidade, resgatar tudo que não está funcionando. Realmente, uma vez na vida, a gente tem a oportunidade de tratar o ser humano como ele realmente merece. Ter o resgate da dignidade humana, dele saber que ele
têm o direito de receber, que é um direito consagrado na Constituição, porque não há diferença nenhuma, todos são iguais perante a lei. Tá certo, então agradeço muito a sua participação. Essa foi a Dione de Moraes, candidata do PSC à Prefeitura de Novo Hamburgo. Em breve voltaremos com entrevista aos outros 2 candidatos a prefeito do município. Até mais.